eu estou a fazer este vídeo, eu já fiz um live hoje, mas não consegui gravar, deu um bug aqui no meu telefone e não consegui gravar o live, então estou a fazer esse vídeo para explicar o que realmente se passou. E o que me faz fazer este vídeo é vir reclamar não só os meus direitos enquanto cidadã, mas essencialmente os meus direitos enquanto cidadã angolana e enquanto consumidora. Eu no dia 14 de dezembro fui à clínica Fernando Povas, localizada aqui em Luanda, no bairro Alvalade, fazer um microagulhamento, que é um procedimento que se faz com um rolo que se passa pelo rosto, que é para tirar manchas, que é para amenizar rugas de expressão, e é um procedimento que eu já fiz em outras clínicas há alguns anos, mas que decidi fazer no dia 14 de dezembro na clínica Fernando Povas e ao invés de me ter sido feito um microagulhamento, que é só um rolo e passar um creme, foi-me feito um peeling com ácido, algo que eu nunca tinha feito e algo que depois eu fui investigar e vi que é preciso ter muito cuidado a fazer peelings em pessoas de raça negra. E tem que ser alguém muito bem recomendado, alguém com experiência e alguém com conhecimento na matéria. O que acontece é que, ao invés de me ter sido feito o microagulhamento, me foi feito um peeling com ácido. O ácido acabou por queimar a minha pele, como vem, aqui. Tenho também queimadura aqui. Tenho também alguma queimadura que só se nota mais de perto, aqui também, por cima das sobrancelhas. E eu nunca tinha feito aquilo, não sabia o que era. No dia seguinte acordei com o rosto, como vocês vão ver aí, eu vou colocar aqui a fotografia para vocês verem. Eu liguei para a senhora Augusta Coimbra, que foi a profissional que me fez, que é uma cidadã angolana também, e ela, depois de ter conseguido falar com ela, explicou-me que era normal, a minha cara está como está. Eu expliquei que estava a me arder muito e que tinha posto gelo, mas que não tinha sido durante muito tempo, nem tinha sido diretamente, e que ela disse que não fazia mal, que depois a minha pele dentro de 20 dias iria melhorar. Aconteceu que a pele foi piorando, né, dia após dia, e ela só alguns dias depois é que conseguiu assumir que não era um microagulhamento, que era um peeling, e quando eu a confrontei com isso, começou a dizer que eu tinha marcado um peeling e não um microagulhamento, e eu era de verdade. E ainda que fosse verdade, eu acho que uma clínica, ao notar que um procedimento correu errado, tem que ter outro tipo de postura e não estar à procura de subterfúgios, de argumentos, de situações. Uma semana depois, nesse entretanto, eu fui sempre insistindo muito com ela. Ela disse que me podia receber um dia, ou seja, era já uma semana depois, mas deu um horário em que eu não tinha disponibilidade, que eu estava a trabalhar, e ela disse que se não fosse naquele horário não conseguiria encaixar na agenda dela porque tinha atendimentos até às 21. Acontece que nesse mesmo dia que ela disse que não me podia receber, eu vou à clínica ter com a doutora Andreia e ela olha para mim e disse: olha, de facto foi feito um peeling, a sua pele queimou, mas olha, veja, faça alguma esfoliação para ver se isso se melhora, e o que eu lhe aconselho é vir falar com os gerentes. Os gerentes estavam em Portugal a passar o Natal. Eu disse: ok, depois do Natal então vou ligar para a clínica para falar com os gerentes. Esperei até depois do Natal, liguei, disseram-me que os gerentes já cá estavam em Luanda, e eu disse que queria falar com eles. Ligaram-me mais tarde a dizer que a gerente me podia receber no dia seguinte, ou seja, dia 28 de dezembro, às 10 horas. Eu disse que às 10 não podia, que o ideal seria entre as 11 e 11 e meia, e o que me foi dito foi: a dona Cristina diz que se não for às 10 horas já não lhe pode atender mais. Nesse entretanto, eu ligo para a clínica Fernando Povas no Porto, sem sucesso. Ligo para a clínica Fernando Povas em Lisboa e falo com uma senhora chamada Leonor, que ao contar o meu caso foi extremamente cortês, extremamente educada, mas eu vou chamar uma outra profissional que vai olhar para si, que vai pôr o seu rosto como deve ser. Veio então outra profissional que se chama Inês, olhou para mim e disse: olha, desculpe, mas o seu rosto está mesmo queimado e pelo que eu estou a ver, a sua pele está muito sensível ainda, muito debilitada, vai ter que colocar alguns cremes para ver se dentro de alguns dias nós conseguimos fazer. Deram então umas amostras, que para mim aquilo já soou errado, porque não são amostras que iam ou vão reverter a situação, mas pronto, deram umas amostras e disseram-me para eu voltar no dia 3 de janeiro, porque eles estariam encerrados no dia 2, na segunda-feira. No dia 3 voltei lá e a dona Inês disse-me que o meu rosto continuava
muito sensível e que ela não tinha como fazer um novo peeling, neste caso um peeling para clarear, para tirar esta mancha ou as manchas, e que eu tinha que voltar para casa e só depois então de alguns dias voltar para lá. Eu, chateadíssima, mas de forma muito educada, pedi para falar com a gerente, que não estava, pedi o telefone dela, não me deram, trouxeram um telefone com ela em linha. E eu tive que gritar com ela ao telefone e dizer que exigia que me dessem uma gama completa de produtos, que era o mínimo que eles podiam fazer para reverterem esta situação ou ajudarem-me neste processo de reversão destas manchas que eu tenho no rosto. Quando isto aconteceu, já tinham passado o prazo que eles disseram que eu tinha entre 8 a 20 dias para isto desaparecer, coisa que não está a desaparecer. Eu, entretanto, no dia seguinte, que foi no dia 4 de janeiro, fui consultar-me com uma outra clínica no sentido de perceber se efetivamente isto tinha solução. Porque é o meu rosto, eu sou mulher, eu sou jornalista, eu trabalho com a televisão e mais do que isso, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. E disseram-me que sim, nesta tal clínica, disseram-me que sim, que é um processo que pode levar até 3 meses para reverter, mas é um processo que requer algum investimento. Eu disse, então, por favor, dê-me o orçamento que eu vou lá levar. E no mesmo dia à noite fui lá levar, encontrei o Sr. Gelson, que é o senhor da recepção, e disse, olha, eu vim deixar aqui este orçamento, por favor, assine a minha cópia. E ele, assim que eu digo assina a minha cópia, liga para os gerentes, o casal, a dona Cristina e o esposo, que eu nem sei, acho que é Antônio, não sei o sobrenome, achei que o senhor se chama Antônio, e o senhor Antônio, todo arrogante, ele não vai receber, e para já vale dizer que é um casal de portugueses, sem ser xenófoba, mas vale aqui frisar que é um casal de portugueses. Ele não vai receber coisa nenhuma. Eu disse, olha, ele tem que receber porque eu exijo uma indemnização. E nisto eles entram para a clínica, ou seja, até deixaram-me falar sozinha no telefone, que afinal já estavam a entrar para a clínica. O senhor, de forma muito altiva, começa já a dizer, o que é que está aqui a passar? O que é que está aqui a passar? Não vai receber nada, olha, chama aí a polícia. E a senhora Augusta Coimbra, na minha cara, não é algo que eu esteja a inventar, não é algo que eu esteja a tirar da minha cabeça. Então, ela vê aquilo, liga para o marido ligar para os seus amigos para mandarem um carro da polícia. Eu também liguei para o meu marido, eu até disse, olha, então chamar a polícia, podem chamar a polícia à vontade, porque se for para ir para a polícia, vamos todos dormir na cadeia hoje. Meu marido apareceu, esse vídeo que está aí a rolar é o vídeo que ela faz momentos antes do meu marido chegar, e quando o meu marido chega, porque houve um momento até que o meu marido diz a ela, você está a filmar o quê? E ela mesmo assim continua a filmar, não sabendo ela que está a incorrer sobre um crime, porque não se pode filmar outrem sem a sua permissão. Então, o processo que eu vou pôr contra a clínica, também vou ainda incluir este argumento de que fui filmada sem a minha permissão. O meu marido chega, depois chega a polícia, é só para verem também que nós, cidadãos angolanos, temos que começar a denunciar esses atos da polícia. A polícia, se alguém ligar a dizer que tem algum problema no seu bairro ou na sua rua, a polícia não aparece. Ou se aparece, aparece muito tarde, ou então diz que não tem carro. Mas naquele dia, por ter sido ligado, ter sido feito um telefonema por um amigo, apareceram 6 efetivos da polícia, sendo 3 deles do SIC, que eu até disse a eles que eu não os temia, porque aquilo era abuso da autoridade, porque estavam de conluio com a clínica, ou então chamar a polícia, podem chamar a polícia à vontade, porque se for para ir para a polícia, vamos todos dormir na cadeia hoje. Meu marido apareceu, esse vídeo que está aí a rolar é o vídeo que ela faz momentos antes do meu marido chegar, e quando o meu marido chega, porque houve um momento até que o meu marido diz a ela, você está a filmar o quê? E ela mesmo assim continua a filmar, não sabendo ela que está a incorrer sobre um crime, porque não se pode filmar outrem sem a sua permissão. Então, o processo que eu vou pôr contra a clínica, também vou ainda incluir este argumento de que fui filmada sem a minha permissão. O meu marido chega, depois chega a polícia, é só para verem também que nós, cidadãos angolanos, temos que começar a denunciar esses atos da polícia. A polícia, se alguém ligar a dizer que tem algum problema no seu bairro ou na sua rua, a polícia não aparece. Ou se aparece, aparece muito tarde, ou então diz que não tem carro. Mas naquele dia, por ter sido ligado, ter sido feito um telefonema por um amigo, apareceram 6 efetivos da polícia, sendo 3 deles do SIC,
que eu até disse a eles que eu não os temia, porque aquilo era abuso da autoridade, porque estavam de conluio com a clínica ou com a profissional da clínica. Então, eu sabia quais eram os meus direitos enquanto cidadã angolana, então eu não temia, porque a polícia, quando tem que resolver assuntos, a polícia não resolve. Porque, infelizmente, no nosso país, a polícia gosta de intimidar o cidadão. Quando me disseram que tinha sido feito um telefonema por um amigo, apareceram 6 efetivos da polícia, sendo 3 deles do SIC, que eu até disse a eles que eu não os temia, porque aquilo era abuso da autoridade, porque estavam de conluio com a clínica ou com a profissional da clínica. Então, eu sabia quais eram os meus direitos enquanto cidadã angolana, então eu não temia, porque a polícia, quando tem que resolver assuntos, a polícia não resolve. Porque, infelizmente, no nosso país, a polícia gosta de intimidar o cidadão. Quando me disseram que tinha que ir para o piquete, eu disse, eu não vou para o piquete. Não vou para o piquete, porque vocês aqui não estão a lidar com qualquer pessoa. E fiz mesmo uma confusão na presença da polícia, e foi quando ela depois, porque ela não teve voz para falar enquanto a polícia não tinha chegado. A dona Augusta Coimbra só teve voz depois da polícia chegar. Ou seja, ela encheu as asas porque sabiam que aquilo eram amigos dela. Agora vejam as pessoas, eu fui extremamente lesada. Até hoje, a clínica Fernando Povas não me pediu desculpas. Até hoje, a dona Cristina, naquele dia, perante aquela confusão, comprometeu-se em dar-me uma resposta na sexta-feira. Não deu, até ficou de dar uma resposta diretamente ao meu marido. Disse que não tinha conseguido falar com o Dr. Fernando Povas, o que é mentira, porque eu não acredito nisto. E passou o fim de semana todo com o telemóvel desligado. Agora, uma pergunta antes de eu passar para a pergunta seguinte. A primeira pergunta. Digam-me só, e esta pergunta eu fiz ao casal. Se tivesse acontecido isto em Portugal, deste género, com uma cidadã portuguesa, já teríamos notícia na CMTV, já teríamos notícia na CNN, já teríamos notícias em todo o lado, porque nós conhecemos como é que são os portugueses. Nós sabemos como é que eles são mesquinhos. Desculpem a expressão, mas isso é verdade, e principalmente nesse tipo de situações. Sem querer ofender ninguém, mas olhando exatamente para o meu problema. A terceira pergunta que eu quero fazer, como é que num país como o nosso, que nós pagamos impostos, porque a polícia existe para servir o cidadão, e nós pagamos impostos para a polícia estar aí e agir, e a polícia manda 6 efetivos com carro, inclusive o próprio chefe da polícia chega lá com um ar como se estivesse a intimidar. A polícia só não fez mais porque viu que era uma pessoa conhecida e porque viu que eu não me verguei mesmo perante a presença deles. O meu marido ainda tentou me acalmar para que eu ficasse mais calma, obviamente, para que a polícia depois não tivesse argumentos contra mim, mas eu não me acalmei em nenhum momento, e eu sei que eu não me acalmar não é de todo positivo para mim, mas era perante a situação. Ponham-se no meu lugar, eu sou uma mulher, onde é que foi a minha autoestima? Ponham-se no meu lugar e vejam que realmente não é algo que eu esteja a fazer só porque hoje acordei, bom, vou lá, vou discutir, vou chamar nomes às pessoas. Não, há toda uma situação por trás que não está a ser bem acompanhada, que não está a ser bem gerida desde o início. Inclusive o senhor Fernando Povas, que inclusive em Portugal já é uma clínica que está no descrédito. É uma clínica que já é vista, que já não é bem vista, no caso. Então, isto aqui, eles podem fazer, a continuar a divulgar este vídeo. Eu acho que eles estão a incorrer em vários erros e não sabem. Mas isto é para mostrar que tem de deixar haver o amiguismo. Aliás, foi uma das coisas que eu disse ao Povas: você está a agir assim comigo porque você deve ter algum sócio do Costas Quentes que lhe dá essa margem para você achar que o meu assunto tem que ser esquecido, para você achar que eu tenho que ser abandalhada. Então, isto também é para alertar as autoridades sanitárias deste país, para alertar as autoridades policiais ou o Ministério do Interior, para ver como é que os seus efetivos funcionam, como é que as coisas funcionam aqui em Angola, e também para alertar as associações e instituições de defesa do consumidor, porque é preciso lutar pelos nossos direitos, é preciso defender os direitos dos cidadãos, dos consumidores e dos cidadãos angolanos em particular, porque um cidadão angolano que tivesse uma clínica em Portugal e que tivesse cometido um erro dessa forma, não estaria impune. Uma apresentadora ou jornalista portuguesa que se tivesse acontecido isso numa clínica em Portugal, a clínica estaria quase a ajoelhar a pedir desculpas. Então, clínica Fernando Povas, tenham vergonha, em vez de estarem a cometer esses erros todos que vocês estão a cometer, que vão ser bem notificados, porque agora vamos até o fim, tenham vergonha.